Mas tudo bem? Nossa, quanto tempo, hein? Como é que vocês estão? Estão todos dentro de casa, se protegendo, cuidando dos familiares de vocês? Espero que sim, hein, pessoal? Tô com saudades da turma, quero vê-los logo, voltar para as nossas aulinhas presenciais, né? Que fazem falta, né, pessoal? Aula presencial é muito melhor do que aula online. Mas como nós estamos passando aí por esse problema, né, desse vírus, então eu vou, de vez em quando eu vou colocar alguns videozinhos meus com a minha voz, explicando algumas matérias para vocês, tá? Então, assim, esse aqui seria a próxima matéria que nós estudaríamos. Eu acho que eu cheguei até a começar a falar com vocês em sala sobre isso. São os tipos textuais e os gêneros textuais. Uma diferença, tá? Entre uma coisa e outra, tá? Tipos textuais não é a mesma coisa que gêneros textuais, tá? São duas coisas diferentes. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa descrição dos tipos textuais primeiro, tá? Então, o que eles são, tá? Eles designam uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Caracteriza-se por sequências linguísticas. As categorias mais conhecidas de tipos textuais são narração, argumentação e descrição, tá? Então, o que seria isso? Os tipos textuais, eles têm a ver com a formulação linguística do texto, tá? Ou seja, como que linguisticamente o texto vai se estruturar, tá? Então, tem mais a ver com questões gramaticais e linguísticas do que com questões em relação, por exemplo, a temática, tá? Ou outras questões que nós vamos ver nos gêneros textuais. Então, vamos dar uma olhada nos tipos textuais que são mais conhecidos, que são mais recorrentes, que são eles a narração, a descrição e a argumentação, tá? A narração, o que é a narração? A narração tem como objetivo maior contar um fato, tá? Então, a narração, ela tem como objetivo contar, tá? Então, ela tem a ver com aquela história que nós contamos, com algo que aconteceu e nós precisamos contar. Então, ela precisa responder as seguintes perguntas sobre o fato: onde, quando, com quem e como. Ou seja, onde aconteceu o fato, quando aconteceu o fato, onde em relação, né, ao lugar, quando em relação ao tempo, com quem, né, ou seja, os personagens que estão envolvidos naquele fato, e como, né, que é a trama, né, do que está sendo contado, né? Então, ela também é constituída por marcadores temporais e espaciais que localizam o leitor quanto ao tempo e espaço em que se narra o fato. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante uma narração nós teremos lá a presença de personagens, nós teremos o fato, a trama sendo contada, e para que nós entendamos, né, como está acontecendo aquele fato, como foi aquele acontecimento, nós precisamos saber o tempo, né? Em 1964, por exemplo, e nós precisamos saber aonde, né? No Brasil ocorreu, né? Então, nós temos aí um exemplo. Em 1964, no Brasil, ocorreu o chamado golpe militar, tá? Então, nós temos aí um exemplo de início de narração, tá? E a descrição? A descrição, ela consiste em caracterizar alguém, algum lugar ou alguma coisa, tá? Ela tem como objetivo descrever, e é somente esse o objetivo da descrição. Para descrever alguém, algum lugar ou alguma coisa, você precisa o quê? Você precisa de substantivos e adjetivos. Então, descrever é particularizar um ser ou fotografar com palavras. O que seria fotografar com palavras, né? Seria descrever minuciosamente alguém ou algum objeto. Então, quando nós vamos descrever, por exemplo, uma pessoa, nós falamos Isabela, é morena, porém tem os cabelos pintados de loiro, tem os olhos azuis, tem as sobrancelhas grossas, a boca de Isabela é uma boca mais carnuda,
Então, nesse meu exemplo, que eu acabei de criar, com esse personagem fictício, eu coloco vários adjetivos para descrever a Isabela. Então, a característica linguística da descrição é a presença de muitos substantivos, muitos adjetivos e os verbos geralmente no presente, tá? Já a argumentação, tá? A argumentação, ela é caracterizada como o ato de refletir, debater, discutir, questionar a respeito de um determinado tema. Então, na argumentação, nós temos como objetivo, né, argumentar, questionar um tema. O enunciador de um texto tipologicamente argumentativo pretende convencer seus coenunciadores do seu ponto de vista. Então, o enunciador, ou seja, aquele que enuncia, né, aquele que tanto é o autor do texto como quer passar aquela mensagem, tá? Ele tem como objetivo convencer os seus coenunciadores, ou seja, aqueles que vão buscar aquele texto, né? Aqueles que vão ler aquele texto, aqueles que vão receber aquela mensagem, os seus coenunciadores, o enunciador quer convencer os seus coenunciadores do seu ponto de vista. Então, quando eu escrevo um texto argumentativo, eu quero convencer quem lerá aquele texto sobre o meu ponto de vista. E emitindo opiniões de maneira convincente. Para isso, o enunciador se vale de marcadores argumentativos, utilizando de fatos reconhecidos publicamente, ou seja, como eu quero argumentar a respeito de um ponto de vista, eu vou utilizar, né, de coisas que vão favorecer o meu argumento, tá? Então, o que é isso que vai favorecer o meu argumento, tá? São os tipos de argumento que eu posso utilizar de estatísticas, de estudos, de depoimentos de pessoas importantes, né? Argumento de autoridade, se chama isso. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o depoimento de um cientista importante falando sobre o assunto que você está argumentando, né? Tudo sempre sendo a favor do seu ponto de vista, para que você consiga convencer o leitor daquilo que você acredita, daquele ponto de vista que você tem sobre o tema, tá? Então, a argumentação, ela vai ter como característica linguística sempre utilizar de muitos conectivos que fazem as relações dentro do texto. Então, você vai precisar fazer relações, por exemplo, de causa e consequência, relações de oposição, contraposição, né? Porque um texto argumentativo, ele precisa que você argumente e contra-argumente, a fim de convencer o seu leitor do seu ponto de vista, o seu coenunciador, tá? Já falando, então, sobre gêneros textuais, que é algo diferente de tipos textuais. Tipos textuais está na camada linguística do texto, tá? Então, tem mais a ver como o texto vai se organizar linguisticamente ou até mesmo gramaticalmente. Já os gêneros textuais... Então, gente, os gêneros textuais, vamos fazer uma breve leitura aqui da descrição do que é gênero textual, tá? Eles se referem aos textos materializados em situações comunicativas recorrentes. São textos que encontramos em nossa vida diária e que aparentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Ou seja, os gêneros textuais, eles são criados pela sociedade, tá? Então, nós conhecemos esses textos, tá? Eles têm a ver com situações comunicativas recorrentes. Ou seja, recorrentemente, a gente precisa ensinar uma receita, né? E recorrentemente, a gente utiliza aquelas mesmas características da receita, do gênero receita, que nós já conhecemos, para reproduzir, né, ensinar, instruir ali o nosso coenunciador, ou seja, o leitor, a conseguir reproduzir aquele prato, aquele alimento ali que nós estamos preparando. Então, a receita, ela foi criada pela sociedade, ela obedece ali um padrão, né? Qual é o padrão da receita? Você ter ali escrito, geralmente,
no mesmo formato. E que formato que é esse? Você ter ali uma lista de ingredientes, você ter ali um momento do modo de preparo, e geralmente hoje em dia também com a tecnologia, né, se nós buscarmos uma receita na internet, ela geralmente sempre vem com uma foto do prato. Dependendo do site na internet, ela pode vir também com um vídeo explicando passo a passo para fazer aquela receita, tá? Então, assim, a gente tem algumas características que são sempre as mesmas dentro dos gêneros textuais. Uma receita sempre vai ter ali o modo de preparo e a gente sempre vai ter ali também a lista de ingredientes, tá? E isso vai acontecer também em outros gêneros textuais. Por exemplo, a notícia. A notícia sempre vai ter aquele caráter de oferecer a verdade. E para isso, geralmente, você vai encontrar numa notícia uma foto do fato, né? Você vai encontrar opiniões, né? Ou você vai encontrar testemunhas do fato, tá? Então, a gente sempre vai ter ali características que transmitam a verdade na notícia, né? Uma bula de remédio. Uma bula de remédio, ela sempre vai ter ali a composição do remédio, a indicação do remédio, ou seja, para que aquele remédio serve, e as contraindicações também, né? Quem não deve tomar o remédio e que reações as pessoas podem ter com aquele remédio. Então, essas são características que você sempre vai encontrar na bula de um remédio. Então, isso é gênero textual. É quando nós conhecemos o texto, sabemos as características do texto, porque ele já é constituído socialmente. Então, toda a sociedade conhece aquele gênero textual ali, tá? Então, alguns exemplos de gêneros textuais seriam telefonema. Telefonema é um gênero textual oral, né? Porque nós falamos, né? É um texto oral, não é um texto escrito, mas não deixa de ser um texto. O sermão, né? O sermão do padre, né? Também na igreja, por exemplo, ou a fala do pastor, também é um gênero textual, mas oral, tá? Mas todo mundo sabe mais ou menos como funciona. A gente sabe qual é o momento, né? Quem é religioso sabe qual é o momento lá do pastor ou do padre, ou enfim, de qualquer líder religioso falar, tá? A carta comercial, a carta pessoal, o romance, o bilhete, a reportagem, a aula expositiva, que é a aula que nós damos, né, lá presencialmente, ou a aula que eu estou dando aqui agora para vocês, né, virtualmente. É uma aula expositiva em que eu estou expondo para vocês as novas informações, né, a matéria. Que mais? A aula expositiva, a reunião de condomínio, que também vai ter geralmente as mesmas características, a notícia, que eu já falei, né? O horóscopo, que também tem características próprias, a receita, a bula de remédio, a lista de compras, o cardápio de restaurante, as instruções de uso, o inquérito policial, a resenha, o edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, carta telefônica, bate-papo por computador, aulas virtuais, né, é o nosso caso, e assim por diante. Então, gênero textual tem a ver com aquilo que nós conhecemos em relação aos textos que circulam na sociedade. E cada um deles vai ter algumas características que são específicas dele, tá? Ele pode ter algumas variações? Pode ter algumas variações. Como eu falei, a receita, se você procurar uma receita em um livro e se você procurar uma receita online, né, em um site, você vai ter ali, de repente, no site, você vai ter o vídeo do passo a passo da receita. Já no livro, não. No livro não é possível ter um vídeo, né? Então, pode ter algumas variações, mas você nunca vai encontrar uma receita que não tenha um modo de preparo e que não tenha a lista de ingredientes, tá? Então é isso, gente. Eu queria hoje falar para vocês sobre tipos textuais e gêneros textuais, tá? Espero que tenha ficado claro. Vou deixar também esse material para vocês, tá? Lá no nosso tópico lá de língua portuguesa. Então, é só vocês escutarem por enquanto essa matéria e podem dar uma olhada também no material, tá bom?